Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, continuando o assunto do Gênesis para questionar salvos de quê? Salvos de quê e salvos para quê? Eu vou falar sobre uma coisa que é central na doutrina da salvação cristã, que seria a salvação de quê? A doutrina central da salvação fala que houve um pecado colocado no mundo através de Adão. E o pecado passou para todas as gerações. A controvérsia, principalmente baseado naquilo que eu trouxe no outro vídeo, é que teriam duas sementes. Seria uma semente pura e a outra não pura, já que no Gênesis 3,15 é considerado, na teologia da identidade cristã, é considerado o versículo mais importante da Bíblia. Por que é o versículo mais importante? Porque ali houve a queda do homem. Havendo a queda do homem, haveria a necessidade de um sacrifício para levantar novamente o homem, porque segundo Paulo, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos eram puros até a entrada do pecado no mundo. E a entrada do pecado no mundo foi através de Adão, segundo Paulo em Romanos, e segundo, vamos dizer assim, o cristianismo no geral. No Gênesis 3, há uma sentença, que é: eu colocarei inimizade sobre tu e a serpente, sobre a tua semente e a semente da serpente. Na teologia cristã se interpreta-se que a semente da mulher, que seria o Cristo, ele viria e destruiria a cabeça da serpente, destruiria vamos dizer assim, o diabo, já que a cabeça seria império, dominação, entre aspas, no mundo antigo. E essa semente da mulher seria Jesus, e a semente da serpente, ou seria a própria serpente, seria o diabo, que ali estaria começando o seu reinado. Mas, conforme os outros vídeos que nós vimos até agora, não entendendo o Gênesis de forma literal e real, então não existe a necessidade de um Salvador, não existe necessidade de uma salvação. Então, em que sustenta a ideia de um Salvador sem uma salvação, sem o homem ter caído? Como sustentar um Salvador e uma salvação sem pecado, sem a queda do homem? Aqui entra em conflito, um conflito real, evidente. Entra em conflito a ideia da seleção natural, da evolução e o relato bíblico literal e real. Por quê? Porque se nós entendermos os fósseis, principalmente os fósseis humanos antigos, nós vamos encontrar, ainda que tenha aquela desculpa que os teólogos levantam, que eu comentei no vídeo anterior, para entendermos como um teólogo que está estudando ali aquele relato bíblico da queda do homem veria a questão de uma salvação. Por que alguém precisaria derramar o seu sangue? Porque alguém precisaria se sacrificar para limpar a consciência de pecado. Já que Paulo fala que o pecado passou para todos os homens. Como isso, de que forma isso poderia ser passado? Se não de forma como defende os teólogos, que pega a ideia das duas sementes, eles falam que passou pelo sangue. Por isso que havia derramamento de sangue,
Por isso que havia derramamento de sangue dos animais. Por isso que alguns, como o Testemunho de Jeová, defende que a alma está no sangue. Ou seja, o sangue que ficou impuro. E, inclusive, até na cultura judaica, a semente, aquilo que contém a vida, está só no homem. A mulher é apenas um invólucro. O homem, ele coloca a sua semente na mulher e ela é como se fosse a mulher fosse a terra e o homem fosse ali o dono da semente que colocasse na terra para que nascesse a vida. Então, através dos homens, através do sangue, é que passaria o pecado, e não de algo imaterial, como se tem outras crenças. Então, a teoria das duas sementes, a teoria teológica das duas sementes, ainda usa a ideia que a serpente, ela foi literal, e para muitos grupos cristãos, não foi a questão da desobediência de não comer o fruto. Foi a questão sexual entre a mulher e a serpente. A ponto de muitos usarem o argumento da carta de João, se eu não me engano, é a segunda carta de João, que ele fala que Caim era do maligno. Essa questão de Caim era do maligno, ele fala que Caim era da própria descendência da serpente. Essa era a interpretação literal do texto. A serpente fez sexo com a mulher e ela deu à luz a Caim. Logo, não haveria necessidade de sacrifícios para aqueles que são a imagem de Sete. Que depois que Caim morreu, Sete veio à origem, a imagem e semelhança de Adão. Logo, ele seria a semente perfeita. Mas nós temos um problema, que muitos falam que depois que houve o dilúvio, aqui eu estou suspendendo de novo a racionalidade e estou entrando na história, viajando junto com a história do texto, para vocês entenderem a questão teológica. Para muitos, quando houve o dilúvio, já que sabemos que o dilúvio foi imitação do dilúvio sumério e tudo mais, mas suspendendo a mente crítica. Com o dilúvio houve a lavagem no mundo para eliminar a semente da serpente. Porém, alguns teólogos ainda defendem que, sabe aquela teoria que foi falada no outro vídeo, que Caim tinha a pele escura e a sua descendência foi eliminada no dilúvio? Cão, quando ele foi amaldiçoado pelo seu pai, ele foi para a África e se tornou aquele de pele escura. E aquela maldição de Noé sobrecaiu sobre todos os negros. Essa é a teologia que, inclusive, tem um pastor brasileiro bem famoso, deputado, que ele defende essa ideia. E antigamente ele falou no púlpito: sabe por que lá na África eles estão sofrendo desse jeito? É porque a semente de cão, eles são filho de cão. E levando lá para trás, falando que aqueles de raça escura que são amaldiçoados, não têm alma, e eles que precisariam mais de um sacrifício, porquanto eles precisariam ser lavados de um pecado que eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Essa seria a ideia. Mas se nós suspendermos o raciocínio crítico ao máximo, para que essas histórias, essas ideias teológicas fossem verdadeiras. Então, não tem como sustentar a base de um Salvador cristão e de pecados sem a queda do homem. Logo, se o Gênesis, comprovando que ele não é literal, ele não é real, não tem por que existir salvação nem pecado. Logo, fatality no argumento da salvação do Salvador, porquanto não há necessidade de existir um Salvador. Deixe seus comentários, se inscreva no canal e até a próxima.